Meu nome é Antônia, tenho 67 anos, e o que vou contar aqui vai fazer você questionar tudo o que acredita sobre amor, fé e os limites do coração humano. Há 40 anos, eu saí de um convento no interior de São Paulo carregando um segredo que quase me destruiu por dentro. Um segredo que envolve duas pessoas que jamais deveria ter amado. Duas pessoas que representavam tudo aquilo que era sagrado e intocável. Se você está me ouvindo agora, saiba que não é por acaso. Talvez você também carregue algum peso no peito. Talvez também tenha vivido algo que jamais teve coragem de contar. Eu precisei de 4 décadas para ter a força de abrir a boca e deixar essa verdade sair inteira, mesmo sabendo que muitos vão me julgar, me chamar de pecadora, de louca. Mas não me importo mais, porque essa é a minha história e ela precisa ser contada. Era 1976 quando eu entrei naquele convento em Itu. Eu tinha apenas 19 anos, era uma menina do interior, filha de agricultores que viam, na vida religiosa, a única chance de eu ter estudos e um futuro melhor. Naquele tempo, as opções para uma moça como eu eram limitadas: casar cedo, trabalhar na roça ou entregar-se à vida religiosa. Meus pais, pessoas simples mas com fé inabalável, acreditavam que Deus tinha planos especiais para mim. Eu não sentia vocação alguma, mas também não tinha coragem de contrariar os sonhos deles. Então aceitei meu destino como quem aceita uma sentença, sem saber que dentro daqueles muros de pedra eu viveria a experiência mais intensa e proibida da minha vida. O convento era um lugar austero, cercado por muros altos que pareciam querer proteger o mundo de nós, ou nos proteger do mundo. As celas eram pequenas, geladas, mobiliadas apenas com uma cama de madeira, um crucifixo na parede e uma janela minúscula que deixava entrar apenas um fio de luz. O silêncio era ensurdecedor. Passávamos horas em oração, estudos bíblicos, trabalhos manuais e serviços comunitários. Cada minuto do dia era controlado pelo badalar dos sinos, cada movimento vigiado pelas irmãs mais velhas. Eu me sentia como um pássaro engaiolado, batendo as asas contra as grades invisíveis que me prendiam a uma vida que não tinha escolhido. Durante os primeiros meses, eu tentei me adaptar. Rezava com fervor, estudava as escrituras, cumpria todas as tarefas impostas. Mas no fundo do peito havia uma inquietação que crescia a cada dia. Eu sonhava com uma vida diferente. Sonhava em ser professora, ter uma família, sentir o sol no rosto sem ter que pedir permissão. Sonhava em amar e ser amada de forma plena, sem culpa, sem esconderijos. Mas esses sonhos pareciam pecaminosos naquele ambiente. Então eu os enterrava no fundo da alma e fingia que não existiam. Foi no inverno de 1977 que tudo começou a mudar. A Madre Superiora anunciou que 2 padres viriam passar uma temporada no convento para auxiliar nas atividades espirituais e administrativas. Era algo incomum, mas necessário, pois o convento estava passando por reformas estruturais e precisava de ajuda especializada. Quando eles chegaram numa manhã fria de julho, eu estava na capela organizando os livros de cânticos. Ouvi suas vozes ecoando pelos corredores antes mesmo de vê-los, vozes masculinas que há meses não escutava, vozes que me fizeram parar o que estava fazendo e prestar atenção. O primeiro a entrar na capela foi Padre Benedito, um homem de cerca de 40 anos, alto, de ombros largos, com cabelos escuros começando a branquear nas têmporas. Seus olhos eram castanhos, profundos, e havia neles uma intensidade que me fez desviar o olhar imediatamente. Sua voz era grave, firme, o tipo de voz que comandava respeito sem precisar se esforçar. Quando ele falava durante as missas, cada palavra parecia ser dirigida diretamente a mim, perfurando minhas defesas, mexendo com algo que eu nem sabia que existia dentro de mim. O segundo era Padre Gabriel, mais novo, talvez, uns 35 anos, de estatura mediana, sorriso fácil e jeito gentil. Onde Benedito intimidava, Gabriel acolhia. Onde um era tempestade, o outro era brisa suave. Gabriel tinha o dom de fazer qualquer pessoa se sentir especial com apenas um olhar, um gesto delicado, uma palavra de encorajamento.
Quando ele entregava um livro de orações e deixava seus dedos roçarem brevemente os meus, eu sentia um arrepio percorrer todo o meu corpo, como se uma corrente elétrica tivesse me atravessado. Eu lutava contra esses sentimentos com todas as forças. Aumentei minhas orações, intensifiquei os jejuns, me castigava em silêncio, como se fosse possível expulsar com penitência o que meu coração sentia. Mas era inútil. Quanto mais eu tentava reprimir, mais forte ficavam os sentimentos. Eu começava a contar as horas até a próxima missa, até o próximo encontro casual no corredor, até o próximo momento em que poderia vê-los, mesmo que de longe. Minha vida, que já era monótona, agora girava inteiramente em torno desses dois homens que representavam tudo aquilo que eu jamais poderia ter. As outras irmãs notaram a mudança em mim, mas atribuíam ao fervor religioso renovado. Eu participava mais das atividades, me oferecia voluntariamente para tarefas que envolvessem contato com os padres, ficava mais tempo na capela. Elas viam dedicação onde havia, na verdade, uma paixão desesperada e proibida crescendo dentro de mim como uma chama que ameaçava consumir tudo. O que eu não sabia era que não era apenas eu que estava sendo afetada por essa proximidade. Comecei a perceber sinais sutis, olhares que duravam mais do que deveriam, gestos que pareciam ultrapassar os limites da cortesia religiosa, silêncios carregados de significado. Benedito demorava mais tempo do que necessário quando falava comigo após as missas. Gabriel inventava pequenas desculpas para se aproximar, sempre com aquele sorriso que derretia qualquer resistência que eu ainda pudesse ter. E havia mais alguma coisa no ar. Algo que eu não conseguia definir, mas que sentia intensamente. Às vezes os via conversando em cantos escuros do convento, suas cabeças próximas, suas vozes baixas, uma intimidade que ia além da simples camaradagem entre colegas de batina. Meu coração disparava quando presenciava esses momentos, não por ciúme, mas por uma estranha excitação que não sabia explicar. Só eu parecia perceber. As folhas amareladas que caíam no pátio interno pareciam sussurrar segredos que ninguém mais ouvia. Eu estava mudando por dentro, transformando-me numa mulher que não reconhecia no espelho da pequena pia da minha cela. Meus olhos brilhavam de forma diferente, minha pele parecia mais sensível, como se cada fibra do meu ser tivesse despertado para algo que não deveria existir naquele lugar sagrado. Era como se duas pessoas habitassem o mesmo corpo. A irmã Antônia, obediente durante o dia, e a mulher cheia de desejos proibidos que emergia nas madrugadas solitárias. Benedito começou a me procurar para conversas que extrapolavam os assuntos religiosos. Ele perguntava sobre minha vida antes do convento, sobre meus sonhos, sobre o que eu sentia quando olhava para as montanhas através das grades da janela. Suas perguntas me desarmavam completamente, porque ninguém jamais havia demonstrado interesse genuíno no que eu pensava ou sentia. Durante essas conversas, ele se posicionava mais próximo do que seria apropriado, e eu podia sentir o calor que emanava do seu corpo, podia perceber o cheiro masculino que se misturava com o incenso que sempre impregnava suas roupas. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Gabriel, por sua vez, tinha desenvolvido o hábito de me encontrar na biblioteca durante as horas de estudo pessoal. Ele dizia que queria me ajudar com as leituras mais complexas, mas suas explicações se tornavam cada vez mais íntimas. Ele se sentava ao meu lado, tão próximo que nossos ombros se tocavam, e quando apontava alguma passagem do livro, sua mão roçava a minha de forma que parecia acidental, mas que eu sabia que não era. Seus dedos eram suaves, delicados, e quando tocavam os meus, uma onda de calor subia pelo meu braço e se espalhava por todo o corpo. O que mais me perturbava era perceber que não havia rivalidade entre eles por minha atenção. Pelo contrário, havia uma cumplicidade estranha, como se compartilhassem não apenas o interesse por mim, mas algo mais profundo entre eles. Eu os via trocando olhares significativos quando pensavam que ninguém estava observando. Às vezes, os encontrava conversando em voz baixa, nos cantos mais escuros do convento, suas cabeças inclinadas uma para a outra, uma intimidade que me fazia sentir excluída e, ao mesmo tempo, estranhamente excitada. Uma noite de agosto, quando o frio cortante do inverno paulista varria,
Os corredores do convento como lâminas geladas, eu não consegui dormir. Levantei-me da cama estreita e decidi ir até a capela para rezar, esperando que a oração acalmasse a tempestade que havia dentro de mim. Os corredores estavam mergulhados em uma escuridão quase absoluta, iluminados apenas pelas velas que permaneciam acesas diante das imagens dos santos. Meus pés descalços faziam o mínimo de ruído possível sobre as pedras frias do chão. Quando me aproximei da capela, ouvi vozes, baixas vindas do interior. Reconheci imediatamente. Eram Benedito e Gabriel. Meu primeiro instinto foi me afastar, mas algo mais forte me fez permanecer ali, escondida atrás de uma das colunas do corredor. O que ouvi fez meu sangue gelar e, ao mesmo tempo, incendiar cada célula do meu corpo. Benedito dizia com sua voz grave e carregada de emoção: "Não posso mais fingir que isso não está acontecendo. O que sinto por ela está me consumindo, mas o que sinto por você também." Gabriel respondeu com sua voz suave: "Eu sei. Também sinto a mesma coisa, por ela e por você. Estamos todos presos numa teia que nós mesmos tecemos." Minha respiração se tornou irregular. O mundo girou ao meu redor. Não era apenas eu no centro daquele triângulo impossível. Havia algo entre eles também, algo que ia além da amizade, além da camaradagem religiosa. Eles se desejavam mutuamente, e ambos me desejavam, e eu desejava os dois com uma intensidade que me assustava. Era um emaranhado de sentimentos proibidos que crescia como uma planta venenosa no jardim mais sagrado que existia. Voltei para minha cela com as pernas trêmulas e o coração disparado. Não dormi naquela noite, nem nas seguintes. Ficava acordada revivendo cada palavra que havia escutado, tentando decifrar o que aquilo significava, tentando entender como 3 pessoas que deveriam estar dedicadas inteiramente a Deus haviam se perdido numa paixão tão complexa e perigosa. Era como se estivéssemos caminhando sobre uma ponte frágil suspensa sobre um abismo, sabendo que a qualquer momento ela poderia se romper e nos levar todos para a queda. Os dias que se seguiram foram uma tortura doce e amarga. Cada encontro, por mais casual que fosse, estava carregado de uma tensão elétrica que eu podia quase tocar. Benedito me olhava com uma intensidade que me fazia sentir nua, como se ele pudesse ver através da roupa, através da pele, até o fundo da minha alma. Gabriel me sorria com uma ternura que derretia todas as minhas defesas, fazendo com que eu me sentisse a mulher mais especial do mundo. E quando os 3 estávamos no mesmo ambiente, o ar se tornava denso, pesado, carregado de promessas não ditas e desejos que ameaçavam explodir a qualquer momento. A situação se tornou insustentável quando, numa manhã de setembro, a Madre Superiora me convocou para uma conversa particular. Ela era uma mulher severa, de olhos penetrantes que pareciam enxergar através de qualquer mentira. Com sua voz fria e calculada, ela me disse que havia notado mudanças no meu comportamento, que eu parecia distraída durante as orações, que minha dedicação aos estudos havia diminuído. Pior ainda, ela havia percebido proximidades inadequadas entre mim e os padres visitantes. Senti meu sangue gelar quando ela pronunciou essas palavras. Era como se ela tivesse descoberto meu segredo mais profundo e o estivesse brandindo como uma arma contra mim. Ela me advertiu severamente sobre os perigos de tentações mundanas e sobre como o diabo costumava usar justamente os momentos de fraqueza espiritual para atacar as almas mais vulneráveis. Me ordenou a intensificar as penitências, a evitar contato desnecessário com os padres e a me concentrar na minha vocação religiosa. Cada palavra dela caía sobre mim como um açoite, deixando marcas invisíveis, mas profundamente dolorosas na minha alma. Saí daquela conversa arrasada, mas também com uma certeza cristalina. Eu não conseguiria mais viver naquele fingimento. Ou eu encontraria uma forma de viver essa paixão impossível, ou ela me destruiria por dentro como um câncer que corrói silenciosamente até não sobrar nada. O outono estava chegando ao fim, e eu sentia que minha vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente, para o bem ou para o mal. Interno, pareciam zombar da minha situação, exibindo cores vibrantes e perfumes intensos enquanto eu definhava por dentro, consumida por um amor que não podia expressar e que crescia a cada dia como uma febre que não passava.
Era como se a natureza estivesse celebrando a vida e a paixão, enquanto eu me encontrava presa entre muros que me impediam de viver qualquer uma das duas coisas. Após a conversa com a Madre Superiora, tentei me comportar de acordo com suas orientações, mas era como tentar conter um rio com as mãos nuas. Quanto mais eu me esforçava para evitar Benedito e Gabriel, mais eles pareciam aparecer no meu caminho. Era como se o destino conspirasse para nos colocar juntos nos momentos mais inesperados. Benedito começou a me procurar durante os horários de jardinagem, quando eu estava sozinha cuidando das rosas no pátio interno. Ele dizia que queria conversar sobre assuntos espirituais, mas seus olhos falavam uma linguagem completamente diferente. Gabriel desenvolveu o hábito de aparecer na cozinha durante os horários em que eu ajudava no preparo das refeições. Ele oferecia sua ajuda carregando panelas pesadas ou alcançando utensílios nas prateleiras mais altas, sempre encontrando desculpas para tocar minha mão, meu braço, meu ombro. Esses toques aparentemente inocentes me eletrificavam completamente, fazendo com que eu perdesse a concentração e quase derrubasse tudo o que estava segurando. Era uma tortura deliciosa que me deixava em estado permanente de agonia e êxtase. O que mais me perturbava era a crescente ousadia de ambos. Benedito começou a me escrever pequenos bilhetes, que deixava escondidos entre as páginas dos livros de oração que eu usava. Eram mensagens aparentemente religiosas, mas carregadas de duplo sentido que só eu podia entender. Frases como "Sua alma brilha com uma luz que ilumina meus dias mais escuros", ou "Deus me enviou você para despertar em mim sentimentos que eu julgava mortos", me faziam tremer das mãos aos pés. Eu guardava esses bilhetes como relíquias preciosas, escondendo-os no fundo da gaveta da minha mesa de estudos. Gabriel, por sua vez, tinha uma forma mais sutil, mas igualmente devastadora de demonstrar seus sentimentos. Ele começou a me dedicar olhares prolongados durante as missas, olhares que duravam tanto tempo que eu sentia como se ele estivesse me despindo ali mesmo, na frente de todas as irmãs. Quando cantava os cânticos litúrgicos, sua voz parecia direcionada exclusivamente para mim, como se cada nota musical fosse uma carícia invisível que me tocava onde ninguém jamais havia tocado. Foi numa tarde quente de outubro que tudo mudou definitivamente. Eu estava sozinha na biblioteca, organizando livros antigos numa prateleira alta, quando Benedito entrou silenciosamente. Ele se aproximou por trás de mim e, sem dizer uma palavra, segurou minha cintura para me ajudar a descer da escada. Seu corpo estava tão próximo do meu que eu podia sentir sua respiração no meu pescoço. Podia sentir o calor que emanava dele como uma fogueira. Quando meus pés tocaram o chão, ele não me soltou imediatamente. Ficamos assim por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Meu corpo encostado no dele, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia sentir as pulsações através das nossas roupas. Nesse exato momento, Gabriel entrou na biblioteca. Ao nos ver naquela posição comprometedora, ele não demonstrou choque ou ciúme. Pelo contrário, havia em seus olhos uma expressão que eu não soube decifrar na hora, mas que depois entendi ser uma mistura de desejo e cumplicidade. Ele se aproximou lentamente, como quem se aproxima de um animal selvagem sem querer assustá-lo. Quando chegou perto o suficiente, estendeu a mão e tocou delicadamente meu rosto, acariciando minha bochecha com uma ternura que me fez fechar os olhos involuntariamente. Foi então que aconteceu algo que jamais esquecerei. Enquanto viver, Benedito, ainda me segurando pela cintura, inclinou seu rosto em direção ao meu pescoço e depositou um beijo suave logo abaixo da minha orelha. Era apenas um toque leve dos lábios, mas foi como se um raio tivesse me atingido. Meu corpo inteiro se arrepiou. Minha respiração se tornou irregular e um gemido baixo escapou dos meus lábios antes que eu pudesse controlá-lo. Gabriel, vendo minha reação, inclinou-se também e beijou delicadamente minha testa, seus lábios mornos e macios fazendo contato com minha pele febril. Ficamos assim por alguns momentos preciosos, os três unidos numa intimidade proibida e impossível, respirando pesadamente, nossos corações batendo em ritmos descompassados. Era como se o tempo tivesse parado, como se o mundo exterior não existisse, como se só existíssemos nós três, e aquela biblioteca silenciosa que havia se transformado no cenário do meu despertar como mulher. Eu me sentia completamente viva pela primeira vez na vida.
cada poro da minha pele vibrando com uma intensidade que eu nem sabia ser possível. Mas a realidade nos trouxe brutalmente de volta quando ouvimos passos no corredor. Os três nos separamos instantaneamente. Eles fingiram examinar alguns livros, enquanto eu tentava recompor minha aparência e controlar minha respiração acelerada. Uma das irmãs mais velhas entrou na biblioteca procurando por um livro de cânticos, nos cumprimentou formalmente e saiu sem suspeitar de nada. Mas para mim, aqueles poucos minutos haviam mudado tudo para sempre. Após esse episódio, não conseguimos mais fingir que éramos apenas pessoas religiosas cumprindo nossos deveres espirituais. Havia algo crescendo entre nós três, algo poderoso e perigoso que ameaçava destruir não apenas nossas vocações, mas nossas próprias identidades. Eu sabia que estávamos caminhando em direção a um precipício, mas não conseguia parar. Era como estar viciada numa droga que eu sabia que me destruiria, mas que ao mesmo tempo me fazia sentir mais viva do que jamais havia me sentido. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Momentos de proximidade intensa se alternavam com períodos de culpa avassaladora. Eu rezava pedindo perdão e, na mesma respiração, implorava por mais encontros como aquele. Era uma contradição que me rasgava por dentro, mas que eu não conseguia resolver. Estava dividida entre a mulher que eu era se tornando e a irmã religiosa que eu deveria ser. E essa divisão estava me consumindo lentamente. E vocês que estão me ouvindo agora, imagino que muitos de vocês também já se viram nessa situação de ter que escolher entre o que sentem e o que deveriam sentir. Se essa história está tocando alguma coisa dentro do coração de vocês, me contem nos comentários. Vocês são de onde? Que tipo de histórias mais gostam de ouvir aqui no canal? E, principalmente, vocês já viveram algum amor impossível que mudou completamente o rumo de suas vidas? Não. Precisa dar detalhes, mas compartilhem comigo se vocês entendem essa angústia de amar quem não se pode amar. É muito importante para mim saber que não estou sozinha nessa jornada de dividir verdades difíceis com vocês. E se vocês ainda não se inscreveram no canal, façam isso agora, porque ainda tem muito dessa história para contar e vocês não vão querer perder nem um pedacinho do que vem por aí, que estava acontecendo dentro de mim. O convento, sempre fresco devido às paredes grossas de pedra, agora parecia sufocante, como se o ar estivesse carregado de uma eletricidade que só nós três podíamos sentir. As noites se tornaram o momento mais difícil para mim, deitada na cama estreita da minha cela, suando não apenas pelo calor, mas pela febre constante que os dois haviam despertado em mim. Eu ficava horas acordada, revivendo cada toque, cada olhar, cada momento de proximidade que havíamos compartilhado. Foi durante uma dessas noites insones que tomei uma decisão que mudaria tudo para sempre. Levantei-me da cama, vesti meu hábito sobre a camisola e saí da cela com passos silenciosos. Não tinha um plano definido. Apenas uma necessidade urgente de encontrá-los, de estar perto deles, de viver qualquer coisa que pudesse acalmar o fogo que me consumia por dentro. Os corredores do convento estavam mergulhados numa escuridão quase absoluta, quebrada apenas pelas chamas vacilantes das velas eternas que ardiam diante das imagens sagradas. Caminhei em direção às dependências onde eles se hospedavam, meu coração batendo tão forte que eu temia que alguém pudesse escutar. Quando me aproximei do quarto de Gabriel, vi uma fresta de luz por baixo da porta. Hesitei por alguns segundos, sabendo que o que eu estava prestes a fazer mudaria nossa situação para sempre, mas a necessidade era mais forte que qualquer receio. Bati levemente na porta. 3. Batidinhas suaves que soaram como trovões no silêncio da noite. Gabriel abriu a porta e, ao me ver ali, seus olhos se arregalaram de surpresa e preocupação. Ele estava vestindo apenas uma camisa branca aberta e calças escuras, seus cabelos desalinhados, indicando que também não conseguia dormir. "Antônia, o que está fazendo aqui?" Ele sussurrou, olhando rapidamente para os lados, para ter certeza de que ninguém nos havia visto. Sua voz estava rouca, carregada de uma emoção que ele tentava controlar. "Eu precisava te ver", respondi com sinceridade crua, minha voz saindo mais baixa do que eu pretendia. "Não consigo mais dormir. Não consigo mais pensar em outra coisa que não seja vocês dois."
Ele me puxou para dentro do quarto rapidamente, fechando a porta atrás de nós, com cuidado. O ambiente era simples, iluminado apenas por uma vela que projetava sombras dançantes nas paredes. Havia livros espalhados sobre a mesa, papéis com anotações, um rosário sobre a mesa de cabeceira. Mas nada disso importava naquele momento. O que importava era que finalmente estávamos sozinhos, sem os olhares vigilantes das irmãs, sem as regras sufocantes do convento, apenas nós dois e a verdade nua dos nossos sentimentos. Você não pode estar aqui, ele disse, mas sua voz não tinha força de convicção. Seus olhos percorriam meu rosto como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. Se alguém descobrir, ninguém vai descobrir. Eu o interrompi, me aproximando um passo. E mesmo que descubram, não me importo mais. Não posso continuar fingindo que não sinto nada, que vocês dois não mexeram comigo de uma forma que eu nem sabia ser possível. Estendi minha mão em direção ao seu rosto, tocando delicadamente sua barba por fazer, sentindo a textura áspera dos pelos contra minha pele. Foi então que ouvimos uma batida suave na porta. Gabriel e eu nos olhamos assustados, mas ele pareceu reconhecer o padrão das batidas. Abriu a porta cautelosamente e encontrou Benedito do outro lado, que ao me ver ali dentro do quarto, não demonstrou surpresa. Era como se ele soubesse que aquele momento chegaria, como se todos nós tivéssemos sido conduzidos por uma força maior até aquele ponto sem retorno. Eu vi você saindo da sua cela, ele disse para mim, entrando no quarto e fechando a porta atrás de si. Não podia deixá-la vir sozinha. Agora estávamos os três no quarto pequeno e mal iluminado, o ar denso de tensão e desejo reprimido. Benedito se aproximou de nós, seus olhos alternando entre meu rosto e o de Gabriel. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo, ele disse com sua voz grave. Não podemos mais fingir que isso é apenas tentação passageira. O que sentimos vai além de qualquer coisa que eu já experimentei. Gabriel assentiu, passando a mão pelos cabelos nervosamente. Eu também sinto isso. Por ela e... Ele hesitou, olhando diretamente para Benedito. Por você também. E se você está sentindo a intensidade dessa história tocar seu coração de alguma forma, se algo aqui está ressoando com o que você já viveu ou está vivendo agora mesmo, eu quero te pedir um gesto de carinho. Clique em Valeu demais para apoiar essa mensagem. É assim que conseguimos continuar trazendo palavras de verdade e coragem para quem mais precisa ouvir. Para pessoas que, como eu naquela época, se sentem presas entre o que sentem e o que acham que deveriam sentir. As palavras de Gabriel pairaram no ar, como uma confissão libertadora. Benedito se aproximou ainda mais, até que os três estávamos formando um círculo íntimo no centro do quarto. Eu também sinto, Benedito admitiu, sua voz carregada de emoção. Sinto por ela uma paixão que me consome, mas sinto por você algo que vai além da amizade, além da parceria religiosa. É como se vocês dois tivessem despertado partes de mim que eu nem sabia que existiam. Naquele momento, qualquer pretensão religiosa, qualquer fachada de santidade, desmoronou completamente. Éramos apenas três pessoas humanas, vulneráveis, repletas de desejos e necessidades que havíamos reprimido por tempo demais. Gabriel estendeu a mão e tocou o rosto de Benedito, que fechou os olhos como se estivesse recebendo uma bênção. Eu, movida por um impulso que não conseguia controlar, coloquei minhas mãos sobre as deles, unindo os três numa conexão física que selava nossa união emocional. O que vai ser de nós? Eu perguntei, minha voz trêmula. Como? Vamos conseguir continuar fingindo depois disso? Benedito abriu os olhos e me olhou com uma intensidade que me fez tremer. Não sei, ele respondeu com honestidade brutal. Só sei que não consigo mais viver sem vocês dois na minha vida, seja qual for o preço que teremos que pagar. Gabriel apertou nossas mãos entrelaçadas. Então vamos enfrentar isso juntos, ele disse. O que quer que aconteça, vamos enfrentar juntos. Naquela madrugada, sentados no chão daquele quarto simples, conversamos até o amanhecer sobre nossos sentimentos, sobre nossos medos, sobre o que aquela descoberta significava para nossas vidas.
Não houve contato físico, além dos toques delicados que já havíamos compartilhado, mas houve uma intimidade emocional que foi mais profunda e transformadora do que qualquer contato físico poderia ter sido. Estávamos nos conhecendo de verdade pela primeira vez, despidos de máscaras e pretensões, mostrando nossas almas nuas uns para os outros. Quando os primeiros raios de sol começaram a se infiltrar pela pequena janela, soube que tinha que voltar para minha cela antes que alguém percebesse minha ausência. Mas antes de sair, os três fizemos um pacto silencioso. Não sabíamos como, não sabíamos quando, mas encontraríamos uma forma de viver aquele amor impossível. Mesmo que isso significasse desafiar tudo em que acreditávamos, tudo pelo que havíamos sido educados. Voltei para minha cela com o coração acelerado e uma certeza cristalina. Minha vida nunca mais seria a mesma. Havia cruzado uma linha que não tinha volta, e por mais assustador que isso fosse, eu me sentia mais viva do que jamais havia me sentido em todos os meus 20 anos de existência. De nós três, a rotina do convento continuava a mesma. As orações matinais, os estudos, as tarefas domésticas, as missas, mas para nós havia se tornado apenas uma encenação elaborada para esconder a verdade que crescia como uma planta selvagem em terreno proibido. Gabriel começou a me procurar durante os momentos mais improváveis. Quando eu estava sozinha no jardim, regando as plantas, ele aparecia com desculpas sobre precisar colher ervas para os remédios caseiros que preparava para as irmãs mais idosas. Seus dedos roçavam os meus quando me entregava a tesoura de poda, e esses toques aparentemente inocentes me enviavam ondas de calor por todo o corpo. Uma vez, quando estávamos agachados lado a lado, colhendo manjericão, ele sussurrou em meu ouvido: "Você não sai dos meus pensamentos nem por um segundo, Antônia. Está me deixando louco." Sua respiração quente contra minha pele me fez tremer dos pés à cabeça. Benedito, por sua vez, havia encontrado uma forma ainda mais ousada de demonstrar seus sentimentos. Durante as confissões, quando eu me ajoelhava no confessionário e ele estava do outro lado da grade, suas palavras tinham duplo sentido que só eu podia entender. "Minha filha", ele dizia com aquela voz grave que me derretia. Às vezes, Deus coloca em nosso caminho provações que testam não apenas nossa fé, mas nossa capacidade de amar de forma plena. Suas palavras eram como carícias invisíveis que me tocavam onde nenhuma mão jamais havia tocado. O mais perturbador era perceber que a conexão entre Gabriel e Benedito também estava se intensificando. Eu os via conversando em cantos escuros do convento, suas cabeças próximas, suas vozes baixas, uma intimidade que ia muito além da simples camaradagem entre colegas. Uma tarde, quando passei pela sacristia, os vi através de uma fresta da porta. Benedito estava ajudando Gabriel a vestir os paramentos para a missa, mas a forma como suas mãos se demoravam nos ajustes da batina, a maneira como seus olhos se encontravam, me fez entender que havia algo profundo acontecendo entre eles também. Foi numa tarde sufocante de fevereiro que tudo explodiu de uma forma que jamais pude prever. Eu estava na biblioteca organizando livros antigos, quando Gabriel entrou apressado, fechando a porta atrás de si com mais força do que o necessário. Seu rosto estava vermelho, seus cabelos desalinhados, e havia em seus olhos uma urgência que me alarmou imediatamente. "Antônia, preciso falar com você", ele disse, sua voz trêmula de emoção. "A Madre Superiora está desconfiando. Ela me chamou hoje de manhã e fez perguntas sobre nossa proximidade. Senti meu sangue gelar. Era o que eu mais temia, mas de certa forma também esperava. Era impossível manter aquele nível de tensão e proximidade sem que alguém percebesse." "O que ela disse exatamente?" perguntei, tentando controlar o tremor na minha voz. Gabriel se aproximou, pegando minhas mãos entre as suas. "Ela perguntou se eu havia notado mudanças no seu comportamento, se você havia me procurado para conversas particulares. Disse que algumas irmãs comentaram sobre olhares inadequados entre nós durante as missas." Nesse momento, Benedito entrou na biblioteca com a mesma urgência, mas quando nos viu de mãos dadas, parou bruscamente. "Também fui questionado", ele disse, sua voz carregada de preocupação. "A Madre Superiora não é tola. Ela sabe que algo está acontecendo." Se aproximou de nós, formando nosso triângulo íntimo mais uma vez.
Ela me disse que se houver qualquer escândalo envolvendo pessoas sob a responsabilidade dela, as consequências serão severas para todos os envolvidos. A realidade caiu sobre nós como uma avalanche gelada. Não éramos apenas 3 pessoas se descobrindo e se amando. Éramos 3 pessoas que estavam colocando em risco não apenas nossas próprias vidas, mas a reputação de uma instituição religiosa centenária. Se fôssemos descobertos, o escândalo seria devastador. Eu seria expulsa do convento em desgraça, minha família seria humilhada publicamente, e eles perderiam suas ordenações sacerdotais, sendo provavelmente excomungados da igreja. Temos que parar, eu disse, mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, sabia que era impossível. Era como pedir para um rio parar de correr, para o sol parar de brilhar. O que sentíamos havia se tornado parte essencial de quem éramos. Não posso parar, Gabriel sussurrou, apertando minhas mãos. Prefiro enfrentar qualquer consequência a ter que fingir que vocês 2 não significam tudo para mim. Benedito se aproximou ainda mais, colocando uma mão no ombro de Gabriel e outra no meu. Ele está certo. Já fomos longe demais para voltar atrás agora. Foi então que tomamos a decisão mais louca e desesperada das nossas vidas. Se íamos ser descobertos de qualquer forma, se nossos sentimentos eram impossíveis de esconder, então viveríamos pelo menos uma vez. Aquele amor de forma plena, completa, sem arrependimentos. Marcamos um encontro para a madrugada seguinte, no local mais improvável e seguro que conseguimos imaginar. A cripta antiga do convento, onde estavam enterradas as freiras que haviam morrido ao longo dos séculos. A cripta ficava no subsolo da capela principal, acessível apenas por uma escada estreita e íngreme que poucos conheciam. Era um lugar frio, úmido, cheio de sombras e silêncios eternos, mas também era o único lugar onde poderíamos estar verdadeiramente sozinhos, onde poderíamos nos entregar sem medo de sermos descobertos. A ironia não passou despercebida. Íamos viver o momento mais intenso das nossas vidas, cercados pelos restos mortais daquelas que haviam dedicado suas vidas inteiras à castidade e à renúncia. Passei o resto daquele dia num estado de agitação que beirava a febre. Mal consegui comer, mal consegui me concentrar nas orações, mal consegui responder às perguntas das outras irmãs. Era como se todo o meu corpo estivesse vibrando numa frequência diferente, como se eu estivesse prestes a sair da minha própria pele. As horas se arrastavam com uma lentidão torturante, cada minuto parecendo uma eternidade. Quando finalmente chegou a madrugada, levantei-me da cama com o coração disparado. Vesti meu hábito sobre a camisola, mas por baixo coloquei a única peça de roupa íntima bonita que possuía. Um conjunto de algodão branco com pequenas rendas que minha mãe havia bordado para mim antes de eu entrar no convento. Era minha forma de honrar aquele momento, de me preparar para ele como se fosse uma noiva, se preparando para seu casamento. Saí da cela em passos silenciosos, meu coração batendo tão forte que eu temia acordar todo o convento. Caminhei pelos corredores escuros, descendo as escadas de pedra que levavam à capela e depois encontrando a porta discreta que dava acesso à cripta. Quando a abri, senti uma rajada de ar frio e úmido subir das profundezas, carregando o cheiro de terra e de tempo. Era como descer ao submundo, como atravessar a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Eles já estavam lá, esperando por mim na escuridão quase absoluta, iluminados apenas pela chama vacilante de 2 velas que haviam trazido. Gabriel estava sentado numa das lajes de mármore, seus olhos brilhando na penumbra. Benedito estava de pé, encostado numa das paredes de pedra, sua silhueta imponente projetando sombras dançantes. Quando me viram, os 2 se aproximaram simultaneamente, como se tivessem ensaiado aquele movimento. "Você veio", Gabriel sussurrou, sua voz carregada de alívio e desejo. Por um momento pensei que mudaria de ideia. "Jamais", respondi, estendendo as mãos para os 2. Não depois de ter chegado tão longe. Benedito pegou uma das minhas mãos e a beijou delicadamente, seus lábios quentes contrastando com o frio do ambiente. "Seja o que for que aconteça depois desta noite", ele disse. "Quero que saiba que vocês 2 mudaram minha vida para sempre. Dos mortos, nós 3 nos entregamos à vida da forma mais intensa e completa que existe. Gabriel foi o primeiro a me beijar,
seus lábios encontrando os meus com uma delicadeza que me fez derreter. Era diferente dos beijos roubados que havíamos compartilhado antes. Este era um beijo de entrega total, de aceitação completa do que estávamos fazendo. Seus lábios eram macios, quentes, e se moviam sobre os meus como se estivessem rezando uma oração silenciosa. Enquanto nos beijávamos, senti as mãos grandes de Benedito em meus ombros, suas mãos descendo pelas minhas costas, me envolvendo num abraço que era ao mesmo tempo protetor e possessivo. Quando Gabriel e eu nos separamos, Benedito tomou meu rosto entre suas mãos e me beijou com uma intensidade que me tirou o fôlego. Seu beijo era diferente do de Gabriel, mais urgente, mais desesperado, como se ele estivesse tentando me devorar. Pude sentir toda a paixão reprimida que ele havia guardado durante meses, explodindo naquele momento. Suas mãos se entrelaçaram nos meus cabelos e eu me rendi completamente àquela sensação de ser desejada, de ser querida, de ser finalmente livre para sentir tudo aquilo que havia reprimido por tanto tempo. O mais surpreendente foi quando vi Gabriel e Benedito se beijarem. Era uma visão que jamais havia imaginado, mas que me tocou profundamente. Havia entre eles uma paixão genuína, um amor que ia além da amizade, além da parceria religiosa. Eles se beijaram com uma urgência que falava de desejos longamente reprimidos, e eu percebi que nosso triângulo não era apenas sobre mim sendo desejada por 2 homens, mas sobre 3 pessoas que haviam se encontrado e se completado de uma forma impossível e perfeita. Naquela madrugada, aprendi que o corpo humano é capaz de sentir prazeres que nenhum livro religioso menciona, que existem formas de conexão entre as pessoas que vão muito além do que qualquer doutrina ensina. Descobri que 2 pessoas podem me amar ao mesmo tempo sem que isso diminua o amor que sentem uma pela outra. Entendi que o amor verdadeiro não conhece regras, não respeita convenções, não se importa com o que a sociedade considera certo ou errado. Gabriel me ensinou a gentileza, a delicadeza, o amor que acaricia e protege. Suas mãos eram suaves, seus toques cuidadosos, como se eu fosse feita de cristal precioso que poderia se quebrar a qualquer momento. Benedito me ensinou a paixão, a intensidade, o amor que consome e transforma. Suas mãos eram firmes, possessivas, como se quisesse me marcar para sempre como sua. Juntos, eles me ensinaram que eu era uma mulher completa, capaz de amar e ser amada em todas as suas formas. Quando o amanhecer começou a clarear o mundo lá em cima, nós 3 estávamos abraçados sobre as mantas que eles haviam trazido, nossos corpos ainda entrelaçados, nossas respirações finalmente acalmadas. Havia uma paz nos nossos rostos que contrastava completamente com o ambiente sombrio da cripta. Era como se tivéssemos encontrado o paraíso no lugar mais improvável do mundo. Mas eu sabia que aquela felicidade era temporária, que em poucas horas teríamos que voltar à nossa encenação, fingir que éramos as mesmas pessoas de antes. "O que vai ser de nós agora?" perguntei, minha voz saindo num sussurro. "Como vamos conseguir continuar fingindo depois disso?" Gabriel acariciou meus cabelos com ternura infinita. "Não sei", ele admitiu. "Só sei que não me arrependo de nada do que fizemos aqui." Benedito apertou minha mão. "Seja qual for o preço que teremos que pagar, valeu a pena. Vocês 2 valem qualquer sacrifício." Voltamos para nossas celas separadamente, eu primeiro, depois Gabriel, por último Benedito. Era uma precaução necessária, mas dolorosa. Cada passo que eu dava me afastando deles era como uma pequena morte. Cheguei ao meu quarto com o corpo ainda vibrando de sensações novas, com o coração ainda acelerado, com a pele ainda guardando a memória de todos os toques que havia recebido. Os dias seguintes foram uma tortura de saudade e culpa misturadas. Durante as orações, eu me pegava revivendo cada momento daquela madrugada, cada beijo, cada carícia, cada sussurro. Durante as refeições em silêncio, eu olhava furtivamente para eles e via em seus olhos o mesmo fogo que ardia nos meus. Durante as aulas de catecismo, quando ouvia sobre pecado e redenção, eu me perguntava se o que havíamos feito era realmente um pecado, ou se era a coisa mais sagrada que eu já havia experimentado. A Madre Superiora intensificou sua vigilância sobre nós.
Ela parecia estar sempre por perto, quando estávamos no mesmo ambiente, seus olhos pequenos e penetrantes, nos observando como um falcão observa suas presas. Uma manhã, ela me convocou para outra conversa particular, e desta vez sua abordagem foi ainda mais direta e ameaçadora. Irmã Antônia, ela disse com sua voz gelada, tenho recebido relatos preocupantes sobre seu comportamento. Algumas irmãs notaram que você tem estado diferente, distraída durante as orações, sonhadora durante as aulas e, principalmente, muito próxima dos nossos hóspedes sacerdotes. Cada palavra dela caía sobre mim como uma pedra pesada. Quero que entenda uma coisa com clareza absoluta. Qualquer escândalo envolvendo membros desta comunidade será tratado com o máximo rigor. As consequências podem incluir expulsão imediata, comunicação às autoridades diocesanas e notificação às famílias dos envolvidos. Saí daquela conversa tremendo, das mãos aos pés, mas também com uma certeza cristalina. Eu não conseguiria continuar vivendo naquela mentira por muito mais tempo. Ou encontrava uma forma de viver meu amor de forma plena, ou ele me destruiria por dentro. E vocês que estão acompanhando essa história, me contem nos comentários como vocês lidam com a pressão da sociedade quando estão vivendo algo que sabem que é verdadeiro para vocês, mas que os outros não entendem. Que força vocês encontram para continuar seguindo o coração, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra? E se vocês sentem que essa mensagem está tocando algo real dentro de vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, porque ainda temos muito caminho pela frente nessa jornada de descobrir até onde o amor pode nos levar. Foi nessa época que descobri algo que mudaria tudo de forma definitiva e irreversível. Minha menstruação, que sempre foi regular como um relógio, não veio no final de março. Esperei alguns dias pensando que poderia ser apenas um atraso causado pelo estresse emocional que estava vivendo. Mas quando uma semana se passou, depois 2, eu soube com certeza absoluta o que estava acontecendo comigo. Eu estava grávida. A descoberta me atingiu como um raio em céu azul. Sentei na borda da minha cama estreita, as mãos tremendo, o coração disparado, tentando processar a magnitude do que isso significava. Não havia dúvida sobre o que havia acontecido. Naquela madrugada na cripta, além de descobrir o amor, eu havia concebido uma vida. Mas de quem era aquele bebê? Gabriel ou Benedito? Não havia forma de saber. E de certa forma isso não importava. Aquela criança era fruto do amor que os 3 havíamos compartilhado. Era a prova física de uma conexão que transcendia qualquer regra ou convenção. O terror me dominou completamente. Uma freira grávida era o escândalo mais absoluto que poderia existir. Não havia explicação possível, não havia forma de esconder, não havia perdão na terra ou no céu para algo assim. Eu seria expulsa em desgraça absoluta. Minha família seria humilhada para sempre. E Gabriel e Benedito seriam não apenas destituídos de suas ordens, mas possivelmente presos por sedução de uma religiosa. Passei 3 dias em agonia total antes de conseguir reunir coragem para contar a eles. Marquei um encontro na biblioteca durante o horário de estudos pessoais, quando eu sabia que estaríamos relativamente seguros. Quando eles chegaram, viram imediatamente em meu rosto que algo terrível havia acontecido. O que foi, Antônia? Gabriel perguntou, se aproximando com preocupação. Você está pálida, tremendo. Eu estou grávida, disse sem rodeios, minha voz saindo como um sussurro rouco. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o sangue drená-los dos rostos de ambos, vi o choque, o terror, a compreensão total do que isso significava para nossas vidas. Benedito se apoiou na mesa, como se suas pernas tivessem perdido a força para sustentá-lo. Gabriel simplesmente me olhou, sua boca entreaberta, incapaz de formar palavras. Tem certeza? Benedito finalmente perguntou, sua voz rouca. Absoluta, respondi. Já faz quase 1 mês de atraso. Meu corpo está mudando, eu sinto. Gabriel se aproximou e pegou minhas mãos, que estavam geladas como gelo. O que vamos fazer? Ele perguntou, mas era uma pergunta para a qual nenhum de nós tinha resposta. Naquele momento, percebemos que havíamos chegado ao fim da linha. Não havia mais como continuar fingindo. Não havia mais como manter nosso segredo. Uma gravidez não pode ser escondida indefinidamente, e quando fosse descoberta, seria o fim de tudo para os 3.
Tínhamos que tomar uma decisão radical e tínhamos que tomá-la rapidamente. Segredo para discutir alternativas que pareciam todas igualmente catastróficas. Gabriel sugeria que eu fingisse uma doença grave e pedisse para ser transferida para um hospital na capital, onde poderia dar à luz longe dos olhares vigilantes do convento. Benedito propunha que fugíssemos os três juntos, abandonando tudo para começar uma vida nova em algum lugar onde ninguém nos conhecesse. Eu ouvia as duas opções, sabendo que ambas eram fantasias desesperadas de homens que estavam tentando encontrar soluções para um problema que não tinha solução possível. A realidade era cruel e simples. Uma freira grávida, em 1978, no interior conservador de São Paulo, era um escândalo que destruiria não apenas nossas vidas, mas a reputação de todos os envolvidos. Minha família seria humilhada publicamente. O convento perderia sua credibilidade construída ao longo de décadas, e Gabriel e Benedito enfrentariam não apenas a excomunhão, mas possivelmente prisão por sedução de uma religiosa. Não havia saída honrosa, não havia forma de contornar a situação sem que alguém saísse gravemente ferido. Foi durante uma dessas reuniões clandestinas na biblioteca que tomamos a decisão que mudaria tudo para sempre. Eu vou embora, anunciei. Minha voz firme, apesar do tremor que sentia por dentro. Vou sair do convento antes que comecem a suspeitar de alguma coisa. Vou inventar uma história sobre ter perdido a vocação, sobre precisar cuidar de algum familiar doente. Qualquer coisa que me permita sair com um mínimo de dignidade. Os dois me olharam com horror absoluto. Não, Gabriel disse imediatamente. Não vamos deixá-la enfrentar isso sozinha. Benedito concordou, pegando minha mão com firmeza. Estamos juntos nisso. Se você sair, nós saímos também. Mas eu sabia que isso seria ainda mais desastroso. Dois padres abandonando suas ordens logo depois de uma freira deixar o mesmo convento levantaria suspeitas imediatas. A única forma de proteger a todos era eu sair sozinha, carregar todo o peso da situação e deixar que eles continuassem suas vidas como se nada tivesse acontecido. Vocês têm carreiras, têm futuro na igreja, argumentei, tentando ser forte apesar da dor que me rasgava por dentro. Não vou permitir que destruam tudo por minha causa. A discussão se prolongou por horas, mas no final, sabíamos que minha decisão era a única sensata. Planejamos cada detalhe da minha saída. Eu conversaria com a Madre Superiora, alegando uma crise de fé. Diria que precisava de tempo para refletir sobre minha vocação longe do ambiente religioso. Pediria para ficar temporariamente com uma tia que morava em Santos, uma mulher que eu sabia que me acolheria sem fazer muitas perguntas. A conversa com a Madre Superiora foi uma das mais difíceis da minha vida. Sentada diante dela, na sala austera que servia como seu escritório, com suas paredes cobertas por imagens de santos e crucifixos, tentei soar convincente enquanto mentia descaradamente. Madre, tenho passado por uma crise espiritual profunda, comecei, forçando lágrimas que não eram totalmente fingidas. Sinto que perdi minha conexão com Deus, que não consigo mais ouvir sua voz. Preciso de tempo longe daqui para reencontrar minha fé. Ela me observou com aqueles olhos pequenos e penetrantes por longos minutos que pareceram horas. Irmã Antônia, disse finalmente, sua voz carregada de suspeita mal disfarçada. Essa crise espiritual não teria alguma relação com a presença dos nossos hóspedes sacerdotes? Senti meu sangue gelar, mas mantive a compostura. Não entendo o que a senhora quer dizer, madre. Minha crise é puramente pessoal, uma questão entre mim e Deus. Ela continuou me observando, claramente não convencida, mas incapaz de provar qualquer coisa. Finalmente suspirou e disse: muito bem, se é essa a sua vontade, providenciarei os documentos necessários para sua saída temporária. Mas quero que saiba que as portas deste convento estarão sempre abertas para seu retorno, caso Deus a chame de volta ao seu serviço. 3 dias depois, numa manhã fria de abril de 1978, deixei o convento carregando uma mala pequena com minhas poucas posses pessoais. Gabriel e Benedito estavam na capela durante a oração matinal e não pudemos nos despedir apropriadamente. Apenas trocamos olhares rápidos através das grades que separavam o altar da área onde ficavam as irmãs. Naqueles olhares havia amor, dor, promessas não ditas e a certeza
de que jamais nos veríamos novamente. A viagem de trem até Santos foi uma das mais longas da minha vida. Sentada na janela, observando as paisagens do interior paulista passarem em câmera lenta, eu chorava silenciosamente, uma mão instintivamente protegendo meu ventre, ainda plano, onde crescia o fruto do nosso amor proibido. Era o fim de uma vida e o começo de outra, e eu não tinha ideia de como seria capaz de enfrentar o que vinha pela frente. Minha tia Beatriz era uma mulher na casa dos 60 anos, viúva, que sempre havia sido considerada a ovelha negra da família por ter tido opiniões avançadas demais para uma mulher de sua época. Quando apareci em sua porta com uma história sobre ter deixado temporariamente a vida religiosa, ela não fez perguntas incômodas, simplesmente me abraçou e disse: "Filha, esta casa é sua, pelo tempo que precisar." Foi com ela que vivi os meses mais difíceis da minha vida. Conforme minha barriga crescia, inventamos uma história sobre eu ser viúva recente, que havia perdido o marido num acidente de trabalho e estava esperando o nosso primeiro filho. A vizinhança conservadora de Santos engoliu a mentira, principalmente porque tia Beatriz tinha uma reputação sólida e respeitada na comunidade. Durante toda a gravidez, não recebi nenhuma notícia de Gabriel ou Benedito. Era melhor assim, mais seguro para todos os envolvidos, mas a saudade me corroía por dentro como um ácido. Eu me pegava, imaginando como eles estavam, se pensavam em mim, se sabiam que em alguns meses haveria no mundo uma criança que era fruto do amor que havíamos compartilhado. Minha filha nasceu numa madrugada chuvosa de dezembro de 1978. Era uma menina pequena, mas saudável, com cabelos escuros e olhos que mudavam de cor conforme a luz. Quando a enfermeira a colocou nos meus braços pela primeira vez, senti um amor avassalador que jamais havia experimentado. Ela era minha, era nossa, era a prova viva de que o que havíamos vivido no convento não havia sido apenas uma fantasia proibida, mas algo real e transformador. Dei o nome de Esperança, porque ela representava minha esperança de reconstruir minha vida, de encontrar um propósito novo, longe dos muros que me haviam aprisionado por tanto tempo. Olhando para aquele rostinho perfeito, jurei que faria tudo ao meu alcance para dar a ela uma vida melhor do que a que eu havia tido, uma vida onde pudesse escolher seu próprio destino. Os primeiros anos foram difíceis. Trabalhei como costureira, depois como auxiliar numa escola infantil, sempre com Esperança ao meu lado. Tia Beatriz me ajudou enormemente, tanto financeiramente quanto emocionalmente, sendo a avó que minha filha nunca teria de outra forma. Lentamente, muito lentamente, fui reconstruindo minha identidade, descobrindo quem era Antônia, fora dos muros do convento. Jamais me casei novamente. Tive alguns relacionamentos ao longo dos anos, homens bons que me ofereceram estabilidade e companheirismo, mas nunca consegui me entregar completamente a nenhum deles. Uma parte do meu coração permaneceu para sempre naquela cripta fria onde vivi o amor mais intenso da minha vida. Gabriel e Benedito haviam marcado minha alma de uma forma que nenhum outro amor conseguiu apagar. Esperança cresceu sendo uma menina inteligente e questionadora, sempre fazendo perguntas sobre o pai que nunca conheceu. Inventei histórias sobre um homem maravilhoso que havia morrido jovem demais, e ela parecia aceitar essas explicações. Apenas quando se tornou adulta, já formada em pedagogia e casada, é que tive coragem de contar a verdade sobre suas origens. Para minha surpresa, ela não me julgou. Pelo contrário, disse que entendia que o amor verdadeiro às vezes acontece nas circunstâncias mais improváveis. Mudaram minha vida, mas também uma curiosidade dolorosa sobre o que havia sido feito deles. Será que haviam permanecido na igreja? Será que em algum momento pensavam em mim, na mulher que havia desaparecido de suas vidas carregando o fruto do amor que havíamos compartilhado? Eram perguntas que me assombravam nas madrugadas insones, quando Esperança já dormia e eu ficava sozinha com meus pensamentos e lembranças. Foi apenas no ano 2010, quando eu já tinha 53 anos e Esperança era uma mulher adulta com sua própria família, que o destino decidiu me dar algumas respostas. Eu estava trabalhando como coordenadora pedagógica numa escola municipal de Santos, quando recebi uma ligação que mudaria tudo novamente.
Era de uma mulher que se identificou como Irmã Carmen, do convento onde eu havia passado aqueles anos tumultuados da minha juventude. Irmã Antônia, ela disse, usando o nome religioso que eu não ouvia há décadas. Espero que se lembre de mim. Eu era noviça quando... A senhora estava aqui conosco. Meu coração disparou imediatamente. Claro que me lembro. Respondi, tentando controlar a emoção na voz. Como conseguiu me encontrar? Ela explicou que estava organizando os arquivos históricos do convento e havia encontrado meu endereço de contato de emergência nos registros antigos. O motivo da minha ligação é delicado, continuou. Padre Gabriel faleceu na semana passada. Estava internado há alguns meses e nos seus últimos dias falava muito sobre o tempo que passou no nosso convento. Mencionava frequentemente uma irmã Antônia que havia marcado profundamente sua vida. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Gabriel havia morrido e eu nem soube que ele estava doente. Como? Como ele morreu? Perguntei, minha voz saindo estrangulada. Câncer no pulmão, respondeu Irmã Carmen com gentileza. Ele enfrentou a doença com muita fé e dignidade, mas nos últimos dias pedia para que encontrássemos a senhora. Dizia que havia algo importante que queria lhe dizer. Ela fez uma pausa. Ele deixou uma carta para a senhora. Disse que se não conseguíssemos localizá-la em vida, deveríamos tentar depois da morte dele. 2 semanas depois, eu estava novamente diante dos portões do convento, onde havia vivido os momentos mais intensos da minha juventude. O lugar havia mudado pouco em 3 décadas, mas eu me sentia uma pessoa completamente diferente. Não era mais a menina de 19 anos que havia entrado ali cheia de sonhos reprimidos. Era uma mulher madura, mãe, avó, que havia construído uma vida própria longe daqueles muros. Irmã Carmen me recebeu na mesma sala onde a Madre Superiora costumava dar suas broncas. Com mãos trêmulas, ela me entregou um envelope amarelado, lacrado, com meu nome escrito na caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar. Ele guardou isso durante todos esses anos, ela disse suavemente, sempre esperando uma oportunidade de entregar pessoalmente. Abri a carta ali, mesmo, incapaz de esperar até estar sozinha. A letra de Gabriel, ainda firme apesar da idade e da doença, saltava do papel como uma voz do passado. Minha querida Antônia, se você está lendo estas palavras, significa que parti desta vida sem ter tido a chance de vê-la novamente. Durante todos esses anos, não houve um único dia em que não pensei em você, em nós, no amor que vivemos naqueles meses abençoados e amaldiçoados de 1978. Quero que saiba que nunca me arrependi do que vivemos. Pelo contrário, aqueles foram os únicos momentos da minha vida em que me senti verdadeiramente vivo, verdadeiramente completo. Você e Benedito despertaram em mim uma humanidade que eu nem sabia que possuía. Permaneci na igreja, sim, mas carregando sempre no coração a certeza de que havia conhecido o amor verdadeiro. Nunca me relacionei novamente com ninguém da forma como me relacionei com vocês dois. Como poderia? Vocês haviam estabelecido um padrão que nenhum outro amor conseguiria alcançar. Benedito deixou a igreja 2 anos depois da sua partida. Não suportou continuar fingindo que nada havia acontecido. Nos encontramos algumas vezes ao longo dos anos, sempre em segredo, sempre falando sobre você. Ele se casou, teve filhos, construiu uma vida nova como professor de história numa cidade pequena do interior. Mas assim como eu, jamais esqueceu o que vivemos juntos. Esperamos durante anos que você voltasse, que nos procurasse, que nos desse notícias. Quando isso nunca aconteceu, compreendemos que havia tomado a decisão mais sábia. Você nos protegeu com seu silêncio, com sua ausência. Foi o maior ato de amor que alguém poderia ter feito por nós. Mas sempre nos perguntamos: teve filhos? Foi feliz? Conseguiu construir a vida que sonhava quando era jovem? Espero que sim. Espero que tenha encontrado a felicidade que merecia, mesmo que não tenha sido ao nosso lado. Se por acaso tiver tido um filho nosso, saiba que seria recebido com amor infinito. Benedito sempre disse que, se fosse pai, gostaria que a criança soubesse que foi concebida no amor, não na irresponsabilidade. Parto desta vida em paz, sabendo que amei e fui amado de forma plena e verdadeira. Você e Benedito foram meus maiores presentes de Deus, ainda que disfarçados de tentação.
Com amor eterno, Gabriel. Chorei ali mesmo, na frente de irmã Carmen. Lágrimas de saudade, de luto, mas também de gratidão. Gabriel havia morrido sabendo que nosso amor havia sido real, havia sido importante, havia valido a pena. E mais importante ainda, Benedito estava vivo e havia pensado na possibilidade de ter um filho. Com a ajuda de irmã Carmen, consegui o contato de Benedito. Ele morava numa cidade pequena no interior de Minas Gerais. Era viúvo, tinha 2 filhos já adultos. Quando liguei para ele, após mais de 3 décadas de silêncio, sua voz tremeu ao ouvir meu nome. Antônia, disse, e nessa única palavra havia todo o amor e toda a saudade do mundo. Nos encontramos 2 semanas depois, numa praça em São Paulo, território neutro para ambos. Ele estava mais velho, obviamente, cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos, mas o sorriso era o mesmo que me havia conquistado décadas atrás. Quando nos abraçamos, foi como se o tempo não tivesse passado. Eu voltei a ser a menina de 20 anos apaixonada e ele o homem que havia despertado minha sensualidade. Foi então que tive coragem de contar sobre Esperança. Mostrei fotos da minha filha, falei sobre sua personalidade, sua carreira, sua família. Benedito olhou as imagens com lágrimas nos olhos. Ela tem seus olhos, disse, mas o formato do rosto lembra Gabriel. Não importava de quem era filha biologicamente. Ela era filha de nós 3, fruto de um amor que havia desafiado todas as convenções. Esperança, quando soube da história completa, quis conhecer Benedito. O encontro deles foi emocionante. 2 desconhecidos unidos por laços invisíveis, mas profundos. Ele se tornou uma presença constante na vida dela, o avô que escolheu ter, mesmo que tardio. Benedito e eu tentamos reacender nosso relacionamento, mas percebemos que éramos pessoas diferentes agora. O amor estava lá, sempre estaria, mas transformado pelo tempo e pelas experiências que cada um havia vivido separadamente. Decidimos manter uma amizade profunda, encontrando-nos regularmente para relembrar o passado e acompanhar o crescimento da família de Esperança. Hoje, aos 67 anos, quando olho para trás, não me arrependo de nada. Vivi um amor impossível que mudou completamente o rumo da minha vida, que me ensinou sobre paixão, sobre coragem, sobre a capacidade humana de amar além de qualquer regra ou convenção. Perdi muito. Minha família original nunca me perdoou completamente por ter abandonado a vida religiosa, mas ganhei muito mais. Esperança me deu 2 netos lindos que não sabem ainda a história extraordinária de sua origem. Talvez um dia eu conte para eles também, quando forem velhos o suficiente para entender que o amor verdadeiro às vezes precisa quebrar regras para existir. E vocês que me acompanharam até aqui nessa jornada, espero que tenham entendido que não estou compartilhando essa história para escandalizar ou para me promover. Estou contando porque acredito que todos nós temos direito a viver nossos sentimentos de forma plena, mesmo quando isso significa desafiar o que os outros esperam de nós. A vida é curta demais para ser vivida nas expectativas alheias. Se essa história tocou vocês de alguma forma, se reconheceram em algum momento suas próprias lutas entre o coração e a razão, entre o desejo e o dever, deixem seus comentários aqui embaixo. Contem suas próprias histórias, compartilhem suas experiências. E, principalmente, não esqueçam de se inscrever no canal e de recomendar para outras pessoas que, como nós, acreditam que o amor verdadeiro merece ser celebrado, mesmo quando vem disfarçado de escândalo. Porque no final das contas, o que importa não é o julgamento dos outros, mas a certeza de que fomos capazes de amar e ser amados de forma verdadeira. E isso, meus queridos ouvintes, isso não tem preço e não conhece arrependimento. Muito obrigada por terem me acompanhado nessa jornada. Até a próxima história. Que nossa coragem de amar seja sempre maior que nosso medo de ser julgados.